A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IEADALP, canal de bênção para a EBD e também para você. Graças a Deus estamos mais uma vez com a lição de juvenis e eu queria deixar uma saudação para todo professor e professora que faz a classe dos juvenis. Vocês são uma bênção nas mãos do Senhor para trazer a palavra de Deus para essa faixa etária que não é fácil. Estamos estudando Andando em Amor, é o título da lição de capa desse último trimestre de 2022. Eu gostaria de pedir a você, caro professor, que sempre em todas as lições você faça uma recapitulação daquilo que foi ensinado, porque essas lições vão ficar dentro do coração da pessoa, então fica mais fácil dele compreender, dele digerir, dele entender a lição como um todo. Então nós estudamos a lição de número 1, a lição que fala Deus é amor, a lição 2, os diferentes tipos de amor, a lição 3, amar a Deus acima de todas as coisas, a lição 4, amor próprio, amar como a ti mesmo, a lição 5, amor ao próximo, a lição 6, o amor não arde em ciúmes, e a lição de número 7, a lição que nós estaremos estudando, o amor não é invejoso. Essa lição nós estaremos estudando no dia 13 de novembro de 2022. Então, vamos juntos aqui passarmos pela leitura. O amor não é invejoso. O texto áureo que nós chamamos na classe de adultos, que é o que está aqui, esse texto que está em apreço aqui, ele diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o verso de número 4. A leitura bíblica extraída do livro do Gênesis, do capítulo de número 37, e os versículos 13, 15 a 20 e os versículos 23 ao 28. Não dá para nós lermos aqui, mas mais uma vez eu repito aos irmãos professores que façam a leitura em suas classes, de preferência alternada com os alunos ou cada aluno lendo um versículo que vai ajudar bastante a estar isso na mente do jovem. Os objetivos da lição proposta pelo comentarista é de abordar as nuances e os perigos da inveja, de orientar sobre como lidar com a inveja e de mostrar o amor como antídoto contra a inveja. A lição ela está dividida em 4 pontos e o comentarista colocou no primeiro ponto sobre a inveja, o segundo ponto da lição, os perigos da inveja, o terceiro ponto, lidando com a inveja, e o quarto ponto, o amor é o antídoto. Graças a Deus, irmãos, que este é um assunto de muito valor, de muita responsabilidade para nós. A inveja, ele é um sentimento diferente do amor. A inveja é um sentimento, e esse sentimento é um sentimento que está inserido, inerente ao homem caído, ao homem decadente, de natureza pecaminosa. Então, o comentarista da lição, ele vai tratar aqui no primeiro ponto sobre a inveja. O que é a inveja? E ele vai trazer a etimologia da palavra, principalmente no grego e no latim. No latim, invidia, que é o texto para inveja, tem um significado forte e real, pois ele identifica como ter desprazer na felicidade de outra pessoa. O invejoso pensa: se eu não posso ter, ninguém terá, ninguém vai ter. Então, esse é o termo do texto
inveja. O que significa a inveja? Agora você imagine, que coisa difícil, que coisa terrível. A pessoa não pode ter, mas também não quer que ninguém o tenha. E em muitas ocasiões, eu acredito que todos nós já passamos por esse sentimento, já fomos feridos por esse sentimento, né? De alguém destruir aquilo que é seu porque ele não pode ter. Quando eu era garoto já aconteceu de a minha bola ser furada porque o outro garoto não podia ter uma bola e ele não estava feliz porque eu tinha uma bola, quando na verdade juntos poderíamos fazer uma brincadeira só, mas ele queria a bola para ele. Isso é inveja, né? É o desejo, o desprazer de ver a outra pessoa feliz. O termo grego fótonos é um nome designado a um deus da mitologia para representar a inveja e o ciúme. O dicionário Vine diz o seguinte desse texto: é o sentimento. Então a gente percebe de novo aqui que a inveja é completamente contrária ao amor. O amor não é um sentimento, mas a inveja é um sentimento, é uma coisa do emocional, é uma coisa que vem de nós, é uma coisa que vem da nossa cabeça, do nosso psique. É um sentimento de desgosto produzido por testemunha ou de ouvir falar da vantagem ou da prosperidade de alguém. É aquela pessoa que fica infeliz quando alguém está feliz, né? Quando alguém se casa, então porque a jovem não casou, porque o jovem não casou, ele fica infeliz porque alguém casou, alguém teve um destino diferente do seu. Então isso é o que diz o Vine. A inveja quer privar o outro do que tem, aquilo que aconteceu comigo quando o garoto furou a minha bola porque ele não podia ter uma bola. Então ele furou a minha. Eu também não podia ter, mas foi um presente de um parente distante e foi muito doloroso para mim. Mas enfim, a questão do ciúme. O comentarista da lição, no segundo ponto, ele trata de uma comparação da inveja com o ciúme, da inveja com a admiração, da inveja com a cobiça. E é importante que você, professor, dentro da sala de aula, trabalhe esses assuntos. Ciúme, a inveja e o ciúme a gente já tratou na lição passada, né? Mas a gente pode tratar também da questão da admiração, que essa admiração, alguns dizem que é uma inveja santa, né? Alguém viu alguém pregar bem, ou alguém falar bem, ou alguém está bem, alguém que adquiriu alguma coisa, até dentro da igreja mesmo, um cargo de maior relevância, e alguém fica com essa inveja santa, que não existe inveja santa. Inveja é um sentimento negativo, não pode existir uma inveja santa. E ele vai tratar dos perigos da inveja, e esses perigos da inveja ele traz aqui alguns exemplos na lição. Jesus e os religiosos, Caim e Abel, José e seus irmãos. E eu queria tratar um pouquinho aqui com vocês desse texto que está lá em 37 de Gênesis, de José e de seus irmãos. Veja que como os irmãos de José tinham uma inveja muito grande pelas habilidades, pelos dotes e pelos bens que José tinha. Evidentemente que quando a gente observa a vida de José, a gente normalmente chama de José o bichinho, o coitadinho, né? E seus irmãos, né, são os coisas ruins, né? Mas a gente percebe que essa atitude de inveja que nasceu no coração dos irmãos de José, ele tem um ponto de início lá atrás, dentro de casa. Por isso que é importante a gente tratar desse assunto, porque a inveja pode iniciar, pode principiar dentro da sua própria casa. E a gente vê aqui que José era tratado de forma diferente dos seus irmãos. Ora, imagine numa família que tem um casal que tem 2 filhos,
né? Você tem que tratar os dois da mesma forma, da mesma maneira. Agora, imagine um lar com 12 e você tratar um com diferença. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E ainda por cima, ele dá uma túnica bonita, linda, maravilhosa. Para quem? Para José. E a gente percebe aqui que muitas vezes o invejado provoca a inveja de outra pessoa. Porque imagine, José ganhou de fato aquela túnica linda e maravilhosa, se mereceu de fato, a gente não sabe, mas foi o amor do pai que decidiu lhe dar uma túnica. E eu sempre digo, é como um pai hoje pegar um celular de R$600, R$800 e dar para um filho e dar um smartphone de R$15 mil para o outro. Será que isso não vai provocar um sentimento de inveja dentro da família? Isso que aconteceu. Então, José tinha seus sonhos, José tinha esse amor do seu pai superabundando dentro dele, e em contrapartida os seus irmãos eram colocados, assim por dizer, de lado, e José ainda tinha uma certa culpa, porque quando a Bíblia diz que José, quando estava no campo, estava olhando os seus irmãos, e quando voltava para casa ainda trazia notícia ruim para os seus irmãos. Então ninguém gosta de ser apontado, né? Ninguém gosta de ser apontado. E essa inveja dos irmãos de José acerca dele era por conta, talvez, do fato dele estar dentro de si com a vaidade de ser o melhor, do seu filhinho do papai, de ser o filhinho da mamãe, de ser bajulado e etc. Então, os pais, de certa forma, eles têm uma culpa nisso aí. E é importante, né, essa lição para você que é pai, você que é professor e que é pai também, que pode aprender com essa lição de que a inveja pode ser provocada dentro da sua própria casa. Então, a gente percebe aqui essa inveja terrível que aconteceu na família. E aí a gente traz um outro ponto sobre a questão da inveja. A inveja é algo tão terrível, é algo tão danoso, que ele pode levar o indivíduo a um mal maior. Porque os irmãos de José não desejaram só a morte dele. A gente percebe quando Jacó manda José ao campo para ver os seus irmãos e etc., ele leva a sua túnica. Não sei se havia necessidade dele estar lá com aquela túnica bonita, se amostrando para os seus irmãos, não sei. Mas a questão é que, quando os irmãos veem ele de longe, já vê logo a túnica, porque a túnica era mais bonita do que ele, talvez, não sei. Mas aparecia a túnica e eles disseram, lá vem o sonhador mor. Então, além de sonhador, ele ainda estava lá se aparecendo, se mostrando. E isso trouxe um sentimento de inveja tão profundo nos seus irmãos que eles desejaram matar o seu irmão, né? Então veja que o sentimento de inveja ele é tão terrível que ele pode provocar não só a perda de bens materiais, mas também a perda da vida física, enfim. Então é necessário que você, como professor, crie argumentos para instruir os seus alunos dentro da sala de aula, para que eles possam estar vacinados contra esse sentimento que é tão terrível, que é tão brutal, que levaram os irmãos de José, não só ao desejo de matar, de querer matar, mas não fizeram, de fato, porque havia um plano de Deus na vida de José, para que José salvasse toda a nação. Então, esse plano de vida que havia em José levou ele a ser vendido para o Egito em vez de ser morto. Então, Deus deu uma condição melhor para José, porque ele, de certa forma, iria ser morto. A notícia que foi dada ao seu pai, qual foi a notícia que foi dada ao seu pai? Que ele, uma fera,
uma besta fera o pegou e eles levaram, mataram o animal e levaram a túnica dele suja de sangue, demonstrando que José havia sido morto de fato. Então não era só o desejo deles fazerem, mas isso estava tão intrinsecado dentro dele, intrinsecamente ligado dentro deles, que eles buscaram então uma nova atitude, uma nova forma de se livrar do seu irmão, e criaram uma mentira dentro desse fato. Então, um abismo leva a outro abismo. E a gente só pode vencer isso com o amor. O antídoto que está no ponto 4 da lição é o amor. O verdadeiro amor. O amor ágape, que nós tratamos dele aqui na primeira lição, na segunda lição, também na lição número 5, nós tratamos desse amor perfeito de Deus. Então, que esse amor perfeito possa estar dentro de nós, para que a gente esteja vacinados contra as astutas ciladas do inimigo e vacinados contra a inveja, que é um sentimento terrível que tem levado à morte, não só física, mas espiritual. Muitas pessoas, muitos irmãos, inclusive, não só irmãos de sangue, mas irmãos na fé, pessoas que deixaram Jesus porque alguém foi mais além do que ele. Nasceram juntos na fé, foram criados juntos, se batizaram juntos e de repente um continua sendo membro da igreja e o outro é pastor. E porque o fulano é pastor, o outro que não teve habilidade, não teve a chamada de Deus, se sente com inveja e muitas vezes abandona a fé por conta disso. Então, os professores na sala de aula que têm mais tempo do que nós aqui, possa trabalhar de uma forma maravilhosa essa questão de como combater a inveja. E a inveja só se combate com o amor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Se Deus quiser, brevemente estaremos aqui de volta mais uma vez. E eu peço mais uma vez para vocês, se gostou, dê um ok, dê um like, e isso vai ser muito importante para a gente. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva, toque lá no sininho para receber as notificações e comente. Isso é importante para nós. Deus abençoe, no nome de Jesus. Conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.